mais um episódio do nosso podcast B Mais Cash. Estamos aqui com um convidado super especial aqui hoje, Caio. Caio, obrigado, viu, por você ter aceitado aqui, perder seu tempo com a gente. Brincadeira. Muito obrigado por você ter aceitado estar aqui com a gente. O Caio, ele é diretor comercial da Care Plus, né, uma empresa da Bupa. Eu acho que todo mundo deve conhecer, acho que dispensa explicar o que é. Então, Caio, obrigado por você ter vindo. Serginho, obrigado, um prazer estar aqui. Na verdade, eu que ganho poder falar um pouquinho do nosso mercado, falar um pouquinho da Care Plus. Agradeço muito pelo espaço e parabéns pelo programa e pela iniciativa. Tá muito legal. Eu tenho acompanhado. Para começar, conta um pouquinho de você, Caio, da sua carreira, como é que você chegou onde você, na cadeira que você está hoje, né? Como é que você começou a sua carreira? Conta um pouquinho aqui para a galera te conhecer um pouco mais. Não, legal. Tenho 45 anos de idade, sou formado em fisioterapia, né? Sempre fui muito. Caramba, Pois é, que nem eu, dentista, né? pois é, da área da saúde. E tenho uma história um pouco interessante. Sempre fui muito ligado ao esporte. Tomei a decisão de me formar em fisioterapia até por conta da relação com o esporte. Me formei em fisioterapia, mas meu primeiro emprego foi como salva-vidas no Parque Aquático Wet n Wild, em Campinas, Caramba. aos 16 anos de idade, e por incrível que pareça, aquilo foi uma das melhores escolas que eu tive na vida. Aprender a trabalhar com cliente, disciplina, responsabilidade. Tive inúmeras oportunidades aos 16 anos de idade de liderar grandes times, e lá fiquei quase 7 anos. Vivência internacional, Existe ainda o West n Wild aqui? existe, Caramba. tá lá até hoje. Pô, Caio, olhando para você, você Tá lá falando do até West n hoje. Wild salva-vidas, me lembrou o Baywatch agora, hein? É isso. Até que você parece com o Michael do Baywatch. Olá. Mas foi uma história engraçada e legal. Aprendi muito aos 16 anos. Fiquei no parque até os meus 24 anos de idade, quando eu me formei. Mas tive muita experiência, né? Trabalhar em equipe, era uma multinacional, ainda é uma multinacional. E tive muita vivência internacional pelo parque e consegui viajar e aprender bastante. E muito do que eu aprendi lá eu trago até hoje, né? Um pouco da humanização, da empatia, trabalhar com o público, disciplina. Sempre fui muito ligado ao esporte, como eu te falei, me formei em fisioterapia. E coincidentemente, eu acabei trabalhando numa corretora familiar, com planos de saúde Lá na coletivos por região. adesão. Exatamente. E quando eu tinha acabado de me formar e ganhei o gosto por trabalhar numa empresa de coletivo por adesão, numa corretora, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então eu acabei abandonando a carreira de fisioterapia, a minha formação como fisioterapia, nem cheguei a atuar como fisioterapeuta. Trabalhei nessa empresa familiar, nessa empresa de corretoras coletivo por adesão, e depois essa corretora ela foi vendida e eu tomei a decisão de ir para o mercado corporativo. E desde então, eu já estou há 25 anos no mercado, trabalhando em grandes multinacionais de corretagem e consultoria, e mais recentemente agora, há 10 anos, na posição de diretor comercial da Care Plus. Caramba, tudo começou sendo salva-vidas do Pois Wet é, n Wild. Essa pois história é é, muito boa, hein? pois é. E nesse caminho todo, teve algum momento ou alguma decisão que foi fundamental para fazer essa virada de chave? O que aconteceu para você virar essa chave? Serginho, quando a corretora foi vendida e eu tomei a decisão de ir para o mercado corporativo, eu estava ali com os meus 27, 26 para 27 anos, né? Tinha formação como fisioterapeuta e eu não tinha uma formação específica em negócios, em administração. E naquele momento, eu cheguei a cogitar em fazer uma outra faculdade. Eu lembro que eu peguei o carro, me inscrevi no vestibular, sou de Campinas, me inscrevi no vestibular em Campinas, fui até o vestibular, prestei o vestibular e fiquei naquela dúvida, será que eu aguento mais 4 anos de uma nova formação de graduação em administração ou economia, ou migro para uma pós-graduação? Então eu tomei a decisão naquele momento de me especializar numa pós-graduação, então fiz um MBA no INSPER, foram 18 meses ali enriquecedores, onde eu fiz uma virada de chave na minha educação, no meu background, na minha carreira, escrevi e detalhei muito bem qual que seriam os meus próximos anos, meus próximos passos de carreira, desenhei onde eu queria estar, me dediquei muito para aquilo e consegui cumprir exatamente com aquilo que eu tinha desenhado. Então, eu me especializei em economia, em finanças e em administração de negócios pelo INSPER, desenhei a minha carreira, entrei no mercado corporativo e de lá para cá é um pouco daquilo que você conhece, né? No nosso mercado de benefícios, corretagem, mas ali foi um momento chave para mim, aos 26 anos de idade, se eu fazia uma outra graduação ou se eu me especializava. Então tive bons coachings que me aconselharam naquele momento,
Fui muito bem instruído, pessoas que me apoiaram a tomar a decisão e que me ajudaram muito no começo da carreira. Então ali foi um momento chave aos 26 anos de idade, e eu até tinha um sentimento de que eu estava atrasado, né? Era um sentimento de que saí de uma empresa familiar, uma corretora familiar, para o mercado corporativo aos 26 para 27 anos, eu tinha aquela sensação de estar um pouco atrasado. O que foi bom para mim, o que me fez acelerar e querer cada vez mais. Ele serviu de estímulo, né? É. Mas ó, olha que legal, né? Muita disciplina, muito planejamento, né? E execução. Então acho que isso é muito bacana. Agora, tudo bem, você estava lá como salva-vidas, aí trabalhando na corretora familiar, acho que lá provavelmente você fazia de tudo, né? Tudo um pouco, mas teve um momento que o bichinho do comercial te picou, né? Porque qual foi esse momento e como é que você falou, pô, é comercial e tudo mais? Foi lá, É, aquela a venda, né. Bom, a gente nasce vendendo, né, o choro é uma venda, né, você precisa chorar pra conseguir alguma coisa ou pra pedir alguma coisa, pra vender ou barganhar alguma coisa, enfim. Naquele momento ali, eu percebi que era isso que eu queria fazer, vender, persuadir, gerar negócio, vender valor, entregar solução, cuidar do cliente. E não a venda propriamente em si, mas o fato de lidar com o cliente. Então, fiquei fascinado pela dinâmica de você poder contribuir, fazer parte da vida de uma empresa, de um serviço, de um produto, poder contribuir. E de lá para cá não foi só vendas. Então, eu transitei entre áreas de relacionamento pós-vendas e vendas. Então, antes da operadora na Care Plus, a minha carreira anterior sempre foi do lado do balcão atendendo o cliente. E agora na Care Plus, que é fazendo exatamente 10 anos, propriamente vendas, só vendas. e hoje você é um líder comercial. E o que que você, hoje, onde você está hoje, como é que você enxerga que aquele vendedor pode ser um líder comercial ou vir a substituir você futuramente quando você, de repente, for para um outro cargo, uma outra cadeira? Vendas, né? Eu costumo dizer que vendas não necessariamente é a pessoa mais comunicativa ou a pessoa mais extrovertida, né? Popularmente a gente acaba achando que isso é uma verdade, mas não é. Alguns dos melhores vendedores dos quais eu já trabalhei e que eu tive a oportunidade de conviver foram pessoas extremamente técnicas, tá? Eu acho que a venda hoje ela passa não hoje, mas a venda estruturada ela passa por uma metodologia, ela é uma ciência, né? Uma estruturação de uma estruturação de mercado, uma estratégia de competitividade, de produto, de pricing. A gente até costuma brincar, né? Muitas vezes você vê o gestor de vendas dando feedback para o vendedor da seguinte maneira: precisa vender mais, ou você precisa visitar mais. E não é isso, né? Acho que a gente precisa profissionalizar a venda, acho que tem que estudar cada vez mais a venda nas suas inúmeras fases e processos, né? Acho que a gente precisa separar as questões e ter cada vez mais profundidade para tratar a venda como de fato um processo e uma metodologia. E assim eu fiz na minha carreira. Desde então eu venho estudando o processo de vendas nas suas mais minuciosas particularidades, Uhum. não só uma definição de uma estratégia de vendas, uma estratégia de crescimento, mas uma estratégia tática de execução no mercado. Acho que uma coisa é o vendedor ele precisa ter ali suas competências, as suas habilidades, mas o gestor de vendas ele precisa também estar preparado com estudo, ferramenta, KPIs, plataformas, gestão, processos, e a gente fala muito de gestão de pessoas, né? Então acho que é importante você ser um profissional completo para poder trilhar ali a carreira de vendedor e até ascender a carreira de gestor comercial e fazer parte da estratégia da corporação. Muito legal o que o Caio falou, né? Eu falo bastante isso também aqui para o meu time. Não adianta ser só legal e simpático, né? Então tá aqui também alguém que concorda comigo. Eu pensei que era só eu nesse mar, Não, mas não, acho que é todo mundo. Então tem que conhecer o produto, né? Isso que você falou é muito importante, tem que ser bem técnico. Falando um pouquinho do nosso mercado, que eu também estou inserido nesse mercado, que é benefícios, e aí falando um pouco de saúde, odonto e vida, que no final do dia é bastante técnico, é, produto, né? Tem bolso, não tem, tem cobertura, enfermaria, apartamento, tem tal rede, então é bem técnico o produto, né? E como é que é o conceito do produto e tudo mais. Como é que você lá na Care Plus monta essa estratégia para
distribuir esses produtos premium da CarePlus. Para quem não sabe, CarePlus ela tem um produto premium, né, compete ali no pico da pirâmide ali com o Mint e os planos tops. Talvez eu vá inverter um pouco a minha resposta, eu vou trazer muito Fica à mais... vontade. Eu vou trazer muito mais uma reflexão sobre estratégia comercial do que propriamente falar da nossa estratégia comercial, né? Talvez, até porque eu acho que a nossa estratégia comercial, ela é o molho secreto de sucesso da companhia há 34 anos. Né? CarePlus fez 2 dias atrás, a gente completou 34 anos de presença no mercado brasileiro. A gente hoje é líder no mercado premium, a gente lidera o segmento já há alguns anos, sólida, reconhecida como as empresas mais inovadoras. E desde a sua fundação, a CarePlus sempre teve uma estratégia comercial muito clara e muito bem definida. Eu acho que uma das principais características da estratégia comercial da CarePlus é a disciplina. A gente sabe muito bem aquilo que a gente quer, mas a gente sabe também muito bem aquilo que a gente não quer. Né? Eu acho que as empresas e alguns mercados, elas erram em pegar alguns atalhos. Então a CarePlus sempre foi uma empresa muito bem posicionada, sempre foi uma empresa de muita governança, a gente sempre teve muita clareza na nossa estratégia comercial. E a reflexão que eu queria trazer aqui é a seguinte, né? A CarePlus é uma empresa reconhecidamente pelos números, com muita solidez, muita credibilidade, uma empresa muito sustentável e rentável. A gente cresce anualmente, linearmente, 15%. Eu tenho uma equipe que talvez, modéstia à parte, é uma das equipes reconhecida como uma das melhores equipes comerciais do mercado. Vou concordar com você. Em 10 anos que a gente tem uma equipe comercial formada, ela só cresceu, a gente nunca perdeu um único executivo da companhia, por conta do propósito, por conta do valor, né? E até por conta desse nosso molho secreto. Aquilo que o mercado enxerga de fora, né, tudo aquilo que o mercado enxerga de fora, ele é copiável, ele é replicável. Vou dar um exemplo. Escopo de serviço, ele é replicável. Né? Uma proposta de serviço ela é replicável. Você pode ter acesso, você pode copiar, e a concorrência ela faz exatamente isso, né? Diferencial e serviço. Agora, aquilo que traz sucesso para uma estratégia bem definida e bem clara, tirando governança, ter um norte de um valor, uma estratégia bem definida, é um pouco daquele molho secreto que a gente vem executando com muita disciplina diariamente, com muita governança e muito clareza para onde a gente está indo. Né? Então, a reflexão é exatamente essa. Né? A estratégia bem definida não é aquilo que é replicável de fora que você consegue enxergar, mas aquilo que de dentro ninguém consegue entender e tampouco consegue replicar com uma estratégia bem definida e bem sustentável. A estratégia comercial de vendas da CarePlus, talvez eu diria que é a nossa maior fortaleza hoje no mercado que a gente compete. Né? Ela, de fato, ela é muito sólida, ela é muito bem desenhada, ela é muito robusta, e eu consigo contar para vocês aqui algumas particularidades, a gente pode entrar no detalhe de algumas características, mas a principal delas é a gente saber muito para onde a gente vai. Né? Mas deixa eu falar um pouquinho de estratégia, né? Eu acho que quando a gente fala de estratégia, eu consigo falar um pouco da estratégia global da Bupa. A gente tem uma estratégia muito clara do que a gente quer como empresa de saúde. Né? A primeira, a gente tem a principal ambição de ser a empresa de saúde mais centrada no cliente. A CarePlus sempre foi uma empresa muito centrada, sempre de fato teve o cliente à frente de absolutamente todas as nossas decisões. E a gente tem hoje 3 estratégias muito claras. A primeira delas é ser uma empresa de 100% de NPS, que é o nível de satisfação do cliente, medido formalmente. A média do grupo, mundialmente falando, hoje é um NPS de 80%. Obviamente que é muito difícil você ter 100% de NPS. Mas para uma empresa que quer ser a empresa mais centrada no cliente, a gente precisa colocar a barra aqui em cima. Né? E a gente perseguir ali os 80, 85, 90 e chegar cada vez mais próximo de 100%. É a maneira como a Bupa enxergou de materializar a empresa mais centrada no cliente, ter cada vez um NPS mais alto. A segunda estratégia muito clara da companhia é ter 100% das suas aplicações dentro da cloud. Todas as nossas aplicações em TI, elas estão dentro da cloud, e o Brasil foi o primeiro país a colocar essa estratégia em prática. Qual que é em que se traduz 100% das suas aplicações dentro da cloud? Uma empresa extremamente informatizada, rápida, digitalizada, que usa o dado para tomada de decisão, e o dado bem estruturado e arquitetado,
ele é informação, ele é serviço para o cliente, ele é coordenação do cuidado, ele é dado de confiança para a gente navegar e cuidar de uma forma cada vez melhor do nosso beneficiário. Essa é a nossa segunda principal estratégia. E a terceira principal estratégia muito clara da companhia é ser uma empresa de 100 milhões de beneficiários. Hoje a Bupa no mundo é uma empresa de quase 70 milhões de beneficiários, são 66 milhões de beneficiários, e a gente entende o quê? Quando a gente for uma empresa de 90, 100% de nível de satisfação, hoje é uma empresa de 80, nível de excelência, uma empresa extremamente informatizada e digitalizada, que usa o dado para a tomada de decisão e que dá o dado para o beneficiário, o terceiro KPI, que é ser uma empresa de 100 milhões de beneficiários e levar a medicina para que as pessoas vivam de forma feliz, mais saudável e de forma longeva, é uma consequência desses dois KPIs anteriores que eu falei para você. Porque depois vem o resultado, a colheita. E esse posicionamento da CarePlus dá para ver nitidamente, né? A gente vê na forma que a gente interage com vocês aí da CarePlus, a gente vê isso nos eventos da CarePlus, a gente vê isso nas propagandas, né? Então, vocês estão vinculando um filme publicitário, por exemplo, eu assisto muito esporte, na ESPN sempre passa, né, nos intervalos, enfim, assisto muitos jogos No de tênis e tal, né, que é o esporte que eu gosto, que eu faço, tênis e pedal, esportes de raquete, são os esportes que eu faço. Eu também, sou fã. Beach tênis eu não jogo, mas eu jogo paddle e tênis. No esporte. Vamos fazer tênis. Brincadeira, o pessoal fica bravo comigo aqui do beach tênis. Mas dá para vir naquele filme publicitário deixar claro esse posicionamento que você falou de centralizar no cliente, da felicidade, da alegria. Então o filme é muito bem feito nesse posicionamento. Então parabéns, é muito legal, isso dá para ver. Em relação ao time comercial, eu concordo com você sim, a gente aqui como corretora, a gente interage com várias operadoras e seguradoras e acho sim, cara, que vocês estão bem diferentes, né? A gente nota isso nas relações, nos eventos, no contato. Então, acho que isso já mostra um pouco do que você falou aqui. E mais uma vez, hein? Disciplina, planejamento. Então, tudo que começou lá na vida pessoal, ela reflete na profissional, porque a gente é uma pessoa só. É isso. Né? Nós somos uma pessoa só, no trabalho e na vida pessoal. Agora, falando um pouquinho também do nosso mercado aqui, de benefício de saúde, hoje você acha, você olhando, enfim, você tem toda a experiência sua de vida e mais agora na CarePlus no produto premium, mas principalmente agora no produto premium, você acha que hoje a decisão ela está mais no produto, na hora que o cliente corporativo vai comprar, no preço ou no relacionamento? Ou é um conjunto, é uma soma dos três, na verdade, né? Depende, né? Depende. CarePlus é uma empresa nichada. Eu acho que depois da pandemia, eu tenho percebido que o produto saúde, o mercado geral, ele é uma commodity, né? Só que saúde ele é um ativo extremamente importante. Eu acho que depois da pandemia, as empresas passaram a dar cada vez mais valor para esse ativo, que é a saúde corporativa, benefícios corporativos. Eu acho que é um mix, né? As nossas vendas... Hoje a gente tem conseguido discutir muito menos sobre preço e muito mais sobre jornada, muito mais sobre cuidado. Os clientes que a gente tem conquistado recentemente, e não são poucos, são clientes dos mais expressivos e clientes dos mais importantes empregadores do mundo. Eu posso te dizer com muita tranquilidade, Serginho, que preço talvez tenha sido a questão menos discutida nas nossas negociações. Rede tão pouco e desenho de plano muito menos. Sabe por quê? Porque desenho de plano, rede e preço é commodity. E quando a gente está numa mudança de comportamento, onde o indivíduo está cada vez mais preocupado com a sua saúde e ele tem passado a se comportar como gestor do seu próprio cuidado, né, e ele quer viver cada vez melhor e mais saudável, a grande pergunta aqui é: qual é a operadora de saúde que vai ser a sua parceira nessa jornada de cuidado? A gente já está vivendo a era, né, da geração que vai viver mais de 100 anos, 110, 120, 130 anos. Então as discussões que felizmente a gente tem conseguido levar adiante é uma discussão com relação a cuidado, a navegação da jornada, a digitalização da saúde, a ter um ecossistema digital que melhore a experiência do usuário na navegação do seu cuidado.
empoderar o beneficiário com cada vez mais dado de confiança para que ele tome melhores decisões com relação à sua saúde. Então, quando você consegue ter valor nisso, consegue materializar e diferenciar essa jornada, a questão de preço ela acaba sendo secundária, né? Porque o valor de fato está materializado. E a questão de desenho de plano, nível de reembolso e rede, cá entre nós, isso daqui já deveria ser default, né? Uhum. Isso já deveria ter sido validado antes, é uma commodity. Isso para a gente ela acaba sendo até secundária, ela acaba sendo secundária dentro de uma discussão. Eu acho que a gente conseguiu elevar o nível da discussão nas nossas negociações com os nossos clientes justamente por essa diferenciação. O mercado não consegue acompanhar a velocidade com que a CarePlus consegue desenhar esse tipo de evolução, em desenhar produtos customizados, personalizados, preventivos, com uso da informação, com uso de inteligência artificial, e eu acho que é o que tem colocado a CarePlus sempre na vanguarda e em destaque nessa diferenciação. Óbvio que preço é importante, e preço é importante depende do nicho que você está e da segmentação que a gente está. Felizmente, no nosso posicionamento que a gente está, e preço é uma questão de valor também, né? Fica sempre, quando a gente fala de vendas, fica aquela questão, é preço ou é valor? Quando você consegue tangibilizar valor e tem uma proposta de fato diferenciada, eu acho que a discussão é muito menos sobre preço e muito mais sobre valor. Então, Legal. É o caminho que a gente tem conseguido desenhar no mercado. Aproveita então, fala um pouquinho como é que a CarePlus está fazendo hoje para ter uma eficiência nesses aspectos que você falou em relação à interação com o consumidor, com o usuário, né, na questões digitais do aplicativo, ou nos centros médicos que vocês estão construindo. Eu vi que inaugurou recentemente a questão do O Mindplace. o Mindplace do TEA, Isso, né? do TEA. Então, Exato. eu acho que isso é legal também aqui falar um pouquinho como é que você está construindo tudo isso daí Legal. lá na CarePlus. A Bupa no mundo, ela desenhou duas estratégias que são marcas proprietárias da Bupa, né? Uma delas é o Blua. O Blua é saúde digital por Bupa ou saúde digital por CarePlus, que nada mais é do que um aplicativo da CarePlus, e todas as operações da Bupa, elas operam através da Blua, né? Aqui no Brasil, a Blua é saúde digital por CarePlus, num único ambiente, dentro do app da CarePlus, onde você encontra todo um ecossistema integrado, conectado, preventivo, participativo, colaborativo e de forma muito didática, né? E intuitiva. Dentro desse aplicativo, por exemplo, ele consegue fazer toda a jornada assistencial. Exames em casa, consultas eletivas, programas preventivos, agendamento de vacinas, inteligência artificial dentro do aplicativo. Eu tenho visto muitas empresas falando de inteligência artificial, mas poucas empresas materializando de fato a inteligência artificial. Hoje a gente já tem um recurso dentro do aplicativo, que é o Anura, inteligência artificial, onde em alguns segundos, com screening facial, ele te dá uma série de parâmetros físicos e clínicos, inclusive a medição, a aferição da sua pressão arterial diariamente. Isso serve para duas situações. Primeiro, para te empoderar com dados físicos, clínicos e médicos, para que você possa tomar melhores decisões durante o seu dia com relação à sua saúde, com relação ao seu comportamento. E segundo, que é uma importante fonte de captação de informação para quê? Para eu trabalhar com gestão de saúde, para eu trazer cada vez mais produtos digitais para que possam fazer sentido para a nossa população. Então a Blua nada mais é do que uma plataforma digital onde eu tenho programas de prevenção, enfim, uma jornada completa dentro do aplicativo, inclusive com compra de medicamento. Então hoje a jornada está completamente bem desenhada, bem definida dentro do aplicativo. E quando eu tenho uma jornada muito bem desenhada e arquitetada, né, a gente traz inúmeros benefícios. Primeiro que você melhora a experiência da maneira como você toma a saúde. A saúde agora está na palma da sua mão, né? E terceiro, que você melhora e você viabiliza cada vez mais o custo médico assistencial, que é uma dor, né? No Brasil a gente sofre uma dor, que são os aumentos com os custos médicos assistenciais. E a gente entende que parte da jornada assistencial, atenção primária, ela deva caminhar de forma digital dentro do aplicativo. Então essa é uma estratégia, uma iniciativa global da Bupa. Muito antes a gente
da gente ter sido adquirido pela Bupa, a CarePlus já era uma empresa altamente digitalizada, a gente implementou a telemedicina 2 anos antes da pandemia acontecer, em 2018, então é uma estratégia muito forte, né? Que ela é uma realidade. Inteligência artificial já está aqui dentro do aplicativo. E a segunda marca proprietária da Bupa é o Mindplace. É uma estratégia global, vão ser mais de 200 clínicas ao redor do mundo, exclusivamente para cuidar das questões mentais. E que no Brasil, por uma decisão estratégica da CarePlus, a gente optou por abrir uma clínica Mindplace Kids, focada nas crianças com espectro do autismo. Uma clínica multidisciplinar, onde a criança ela pode ser atendida por as multidisciplinaridades da fono, psico, fisioterapia, inclusive com centros de altíssimo desempenho para as questões, altíssimo desempenho não, com centros específicos para questões sensoriais. A gente tem um espaço altamente sofisticado sensorial para as inúmeras atividades das crianças, inclusive uma clínica extremamente acolhedora para os pais, porque essas crianças elas acabam permanecendo ali 3, 4 horas em atendimento diário. Então foi uma clínica que ela foi pensada não só para a criança, mas foi pensada para o pai também, onde ele pode ali ter um espaço para trabalho, um coworking, e um espaço confortável para acompanhar. Então são 2 estratégias de diferenciação que posicionam de fato a CarePlus. Já está funcionando, né? Já está funcionando, ela foi inaugurada no final do ano passado, já está inaugurando. Que legal, que legal, que legal. É muito legal. Acho que aí essa iniciativa foi muito boa. Acho que ninguém tem ainda, né? Principalmente nesse nível de atendimento que vocês já estão acostumados a fazer. E não é só isso, tem também acho que as clínicas odontológicas, né, próprias, que essa questão da telemedicina que você já fazia antes da pandemia. Depois da pandemia, obviamente, isso ficou uma coisa necessária, né? Não era mais só um diferenciado, todo mundo tinha que fazer. Hoje, do jeito que está hoje, a pandemia passou, as pessoas já vivem uma vida normal, obviamente. Você hoje tem mais atendimentos pela telemedicina ou a pessoa ainda continua indo por problemas simples no pronto-socorro? Como é que você tem isso lá? Não, a gente tem esse número, ele é crescente, É óbvio que a consulta física ela ainda predomina ali 60%, 40%, mas ela vem crescendo e ela se estabilizou, né? Ela estabilizou. Olha que engraçado, né? O Brasil, a gente cresce por acidente, né? Mercados não tão competitivos, eles crescem por acidente. O que é crescer por acidente? Quando vem a pandemia, né, você acaba sendo forçado a ter a telemedicina implantada. A gente vinha querendo discutir a telemedicina muito antes da pandemia. Mercados mais competitivos, eles acabam tendo que ser disruptivos por uma questão até de sobrevivência. Sim. Tanto é que vem a pandemia, a telemedicina ela entra, ela não era nem regulamentada e ela praticamente ela é default. Hoje em dia, você não vive mais sem... Tiveram que regulamentar, Tiveram que regulamentar. Então hoje ela tá aqui. E inclusive a gente já está na segunda geração da telemedicina. O que é a segunda geração da telemedicina? A gente tem um programa dentro da CarePlus que é uma tecnologia chamada TytoCare. Então as mães gestantes dentro do nosso programa do MamiCare, elas recebem um computador em casa, que nada mais é um device acoplado junto com o aplicativo. Quando você vai fazer uma teleconsulta, esse device ele é usado para você auscultar o pulmão, auscultar o coração, olhar o ouvido, olhar a garganta, e ele ajuda o médico a complementar a análise médica, a análise física dele à distância. Olha que incrível. E ele consegue ser muito mais assertivo na sua conduta de telemedicina. Então, quando a gente fala de telemedicina, a gente fala que a gente já está na segunda onda, né, na telemedicina avançada, que é um computador, uma tecnologia chamada TytoCare. Todas as mamães gestantes dentro do programa da MamiCare, da CarePlus, elas recebem esse computador em casa. Então você imagina só, uma mãe com recém-nascido, febre de madrugada em casa, ao invés de ter que ir até o pronto-socorro, você poder fazer uma consulta em casa e usar uma tecnologia dessa que vai ser complementar à análise médica do médico à distância. Então isso é maravilhoso. Então, e a teleconsulta, né, ela é muitas vezes 60%, 70% mais barata do que uma consulta presencial no pronto-socorro. Então você melhora o custo, melhora a experiência, né, da maneira como a gente toma a saúde, que é um pouco da que a gente vem discutindo bastante. E sem perder a qualidade, né? Sem perder a qualidade. Ótimo. A questão do MamiCare ou outros programas que a CarePlus tenha, a pessoa só vai por livre e espontânea vontade ou existe um processo ativo onde a operadora, a seguradora CarePlus, ela chama o usuário convida o usuário para participar, por exemplo, do programa MamiCare ou outros programas?
A gente, a gente é uma empresa muito digitalizada, né? A gente é uma empresa muito tecnológica e por incrível que pareça, um dos serviços mais reconhecidos da CarePlus é o atendimento que a gente faz presencial. A CarePlus ela tem uma diferenciação, ela é a única operadora no mercado onde os nossos clientes corporativos eles são atendidos presencialmente por uma equipe dedicada para os nossos clientes, né? É o atendimento daquela consultora que conhece intrinsecamente a cultura da empresa, conhece o contrato da empresa, e a gente atende não só o titular e o RH, como atende também o beneficiário, né? E hoje existem inúmeros pontos de contato com a operadora, não só a consultora, como o concierge, como o aplicativo, como o chatbot, a nossa central. E a gente tem uma comunicação, eu entendo como uma comunicação extremamente eficaz, onde a gente consegue o tempo inteiro monitorar e comunicar os inúmeros serviços que a gente tem dentro da companhia, inclusive os programas de prevenção e gestão. Então, de forma ativa, a gente comunica o tempo inteiro, a gente convida, a gente mapeia, a gente tem uma área de gestão de saúde muito forte e muito próxima da nossa população, onde o tempo... Olha que interessante, tá, Serginho? De cada 10 beneficiários da CarePlus, né, 7 são flegados com alguma condição. 7 são flegados com alguma condição. 70%. E eu consigo, inclusive, identificar qual é o nível de complexidade dessas condições. Quando eu tenho isso muito mapeado, a gente tem uma área de analytics muito forte dentro da companhia. Eu consigo, inclusive, entender num prestador A e no prestador B, por que o prestador A é mais caro do que o prestador B? Será que é por conta do nível de complexidade que ele atende do beneficiário da CarePlus? Então, o nível de sofisticação que a gente implementou dentro da companhia com o dado me permite ter esse nível de informação, né? Poder entender o custo médico assistencial do hospital A, B e C, poder acompanhar de forma regular e disciplinada o comportamento da minha população e, o mais importante, o nível de governança com relação à segurança, informação e privacidade de dados da companhia é o mais alto que existe dentro das práticas de mercado. Não bastante, a gente atende, tem um artigo, né, que fala as 7 magníficas, as 7 empresas mais magníficas do mundo, que são os maiores empregadores e consideradas as empresas mais disruptivas e as maiores empresas do mundo. 7 das 7 são CarePlus. 7 das 7 são CarePlus. Isso mostra um pouco do nível de seriedade que a companhia tem, não só como a gente trata a saúde, mas como a gente trata o dado também, o nível de governança que a gente tem com relação à segurança, privacidade de dados, informação, nos mais altos padrões internacionais. Tá vendo? Ó, dá vontade de ter. Pô, você não quer liberar para a corretora ter, Caio? Faz essa gentileza ali, viu? Tá difícil. Como é que tá a sinistralidade hoje da carteira da CarePlus? Qual é o nível de sinistralidade que ela possui? Porque, assim, acredito eu que não deva ser alta, visto a gama de trabalho educacional e também de ações para que o usuário cuide da saúde e não da doença. Eu acho que a gente é muito parecido nisso. Exato. Na corretora a gente tem um programa chamado B Mais Saúde e o grande objetivo é fazer a pessoa mudar o mindset dela para cuidar da saúde e não da doença. É isso. Né? Então acredito eu que você deva ter um nível de sinistralidade bom. Fale um pouquinho disso, como é que tá? Historicamente, se você olhar o dado da ANS, né, dado que é público, historicamente a CarePlus sempre teve a sinistralidade mais baixa do mercado. E hoje ela é uma sinistralidade abaixo de um break-even de 70%. Ela tem ficado ali 68%, 69%, 70%, a sinistralidade atual da companhia. Sempre foi uma companhia muito, muito equilibrada e, de fato, a gente se diferencia exatamente por essa disciplina e essa gestão que a gente faz. Não só na regulação, mas também uma disciplina comercial, no pricing, na aceitação, uma companhia que tem muita governança, porque o cliente da CarePlus, Serginho, embora ele seja um cliente considerado os clientes um dos mais importantes do mundo, né, são grandes empregadores, as empresas mais valiosas do mundo, são clientes que valorizam absurdamente a gestão do custo médico assistencial. E a gente presta conta de cada centavo pago para a CarePlus. Embora sejam os maiores empregadores do mundo, eu sempre reforço isso, né? São empregadores que se preocupam com a gente no detalhe de cada despesa sendo paga dentro da companhia. Então a gente reporta absolutamente tudo para esses clientes,
absolutamente tudo. O nível de governança e o nível de sofisticação do dado também é um grande diferencial da companhia. Não existe uma outra companhia no mercado que entregue tamanha sofisticação do nível da informação, do dado, para acompanhar a performance do seu contrato. Né? Eu acho que é uma das poucas também que é auditada, né, em relação à parte de sinistro, não são todas que mostra isso abertamente e tudo A mais, né. gente usa uma empresa terceira Ah, chamada Milliman, que audita e valida 100% da nossa numerologia, dos nossos dados, da nossa sinistralidade. Não é a própria companhia calculando, isso, informando, é uma empresa americana, isso é transparência, né. uma empresa americana validando isso. Né? E isso sempre foi condição mandatória dentro da companhia, transparência em absolutamente tudo do que a gente faz. Então, é um grande diferencial da companhia e não é só para prestar conta. Isso, no final do dia, é dado, é serviço, é gestão, é programa, é comunicação. O propósito da Bupa do mundo é muito simples, é promover vida longa, saudável e feliz num mundo cada vez melhor. Tudo que a gente faz, absolutamente tudo, tem o cliente na frente e ao centro. E a razão principal de tudo no final do dia é promover saúde. É ser a empresa mais centrada no cliente e ser de fato o parceiro da saúde das empresas e dos nossos beneficiários. E hoje, e até porque, né, acho que tem aquela condição que, quer dizer, na verdade, o grupo não tem um lucro, né. Conta um pouquinho dessa história que eu acho que é Conto, legal também. conto. A CarePlus ela faz parte da Bupa, né? Talvez um dos maiores grupos de saúde do mundo. A Bupa ela é uma empresa britânica, sediada em Londres. A CarePlus com 34 anos de existência. A Bupa comprou a CarePlus em 2017. É uma empresa de capital fechado e que, embora seja uma empresa de capital fechado, ela se comporta como se fosse uma empresa de capital aberto, com presença em 190 países, mais de 60 mil funcionários no mundo, 67 milhões de beneficiários. E embora a gente seja uma empresa de capital fechado, ela não tem dono, né? Ela é uma empresa que não paga dividendos. Ela tem um board que senta em Londres, ela tem um conselho autônomo independente, uma governança extremamente sofisticada, e 100% do lucro da companhia ele é revertido na própria operação. O que significa isso? Melhoria, inovação, incremento, investimento em tudo aquilo que faz sentido para o nosso cliente. O que faz sentido para o nosso cliente? Digitalização, segurança da informação, serviço, experiência do cliente, produto. Então, por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente é uma empresa também de medicina ocupacional. Então, a gente comprou uma empresa de medicina ocupacional recentemente. Mais recentemente, a gente usou o lucro da companhia para comprar uma empresa de vacina. A vacina está diretamente ligada à nossa estratégia de longevidade, de prevenção. Então, tudo aquilo que faz sentido para o cliente, para a nossa estratégia, é aquilo que faz sentido para a gente no nosso negócio. Então, o lucro da companhia ele é revertido para isso. No final do dia, ele volta para a operação, ele volta para aquilo que faz sentido para o nosso negócio. E olha que engraçado, a gente tem como meta global parte da nossa estratégia ações que tragam impacto para a comunidade. Impactos para a Ah, comunidade. que legal. Desde plantio de árvore, doação, projetos sociais, projetos sustentáveis, a redução de emissão de gás carbônico zero até 2040. Então, é uma empresa extremamente preocupada com o ambiente e com o planeta. A gente fala, inclusive, que não dá para ter saúde se o planeta não está saudável. E aonde a gente vive, né, a cidade que a gente vive, está diretamente ligada com a sua saúde. Cidades mais inteligentes, cidades mais limpas, cidades sustentáveis. No final do dia está tudo interligado. É como a gente pensa a saúde, como a gente pensa o futuro da saúde. Cara, muito legal, né, devolvendo um pouco aqui para a sociedade e para o planeta também, É, aquilo que está sendo colhido. Hoje a CarePlus ela está com 150 mil vidas, é isso, no saúde, e no odonto, 140 mil vidas. e no saúde ocupacional. O saúde ocupacional, a gente acho que passa de 100 mil vidas já também. Pô, pensei que ia pegar ele nessa pergunta aqui, mas ele soube responder. Não é discurso. A medicina ocupacional para a CarePlus é uma estratégia. É uma unidade de negócio, governança, time dedicado. É um business, né? E faz parte da nossa estratégia integrar a medicina ocupacional com a medicina assistencial. É a nossa essência. E assim a gente entrega, e assim a gente devolve serviço para o cliente.
O cliente da CarePlus, que é assistido na medicina ocupacional com a medicina assistencial, ele tem todo o atendimento integrado e o dado levado, revertido em programas direcionais para a população. A gente já faz isso. Inclusive, a Vacinar, ela integra, né, é um terceiro pilar que integra essa gestão. Né, essa visão holística que a gente tem de levar o dado e de levar a informação e de levar a gestão da maneira como a gente faz a entrega dos nossos serviços. Isso tá integrado através das nossas equipes de atendimento, do cliente e das nossas áreas de gestão de saúde. Cara, que legal, né? Porque hoje muito também se fala, vamos integrar a saúde ocupacional, saúde assistencial, isso já é um discurso de, sei lá, 15 anos atrás, mas eu acho que a única operadora que tem uma operação de saúde ocupacional, acho que é a CarePlus, eu tô pensando aqui... Própria, claro, própria. Serginho, a gente dá o nível de absenteísmo, o nível de produtividade, controle dos afastados, uma empresa informatizada. Eu não conheço uma outra empresa de medicina ocupacional no Brasil multinacional, com o nível de governança que a gente tem, com o nível de proteção da informação, com o nível de sofisticação, informatizada, profissional hierarquizada e time de atendimento. É uma companhia só. Os comitês de saúde que a gente tem, ele é integrado, feito pelo nosso próprio médico, que leva o dado ocupacional, que leva o dado assistencial. A gente cruza o dado com a área de gestão de saúde, empresa extremamente informatizada. No final do dia, o cliente da CarePlus ele tem praticamente um joystick na mão para pilotar a informação e a gente apoia, junto com a consultoria, junto com os corretores, qual que é o melhor programa, que caminho a gente vai percorrer, dentre as inúmeras iniciativas que a gente tem dentro da companhia para fazer gestão. Estamos aqui finalizando, mas vamos voltar um pouquinho lá na questão de... Você falou um pouco de gestão de pessoas, né? Porque às vezes a pessoa é técnica, às vezes a pessoa ela tem aquela facilidade de ser easygoing, né? De ser simpática e ter aquela característica mais solta. Mas no final do dia todos somos gestores de pessoas. Como é que você mantém hoje o seu time comercial lá engajado, motivado para cumprir as metas que precisa cumprir? É mais no sentido de dica aqui, de orientação. Bom, tudo gira em torno de um propósito, né? Acho que faz parte de uma estratégia muito clara. Saber para onde a gente está indo é extremamente importante. Eu, felizmente, trabalho numa empresa que eu sou apaixonado. Eu amo o que eu faço, né? Então é muito fácil eu passar isso adiante. E a gente tem uma equipe extremamente engajada e motivada. Acho que a grande dica é estar muito presente dentro da própria operação, né? Ter muita clareza nas suas ações. As suas ações elas têm que estar alinhadas com aquilo que você fala, com aquilo que você representa. E eu acho que construir relação genuína, né? Conexão. Hoje em dia a gente vive num mundo tão frenético e a venda está muito ligada a isso, né? A conexão. Acho que manter o time engajado é exatamente estar próximo do seu time, ter as metas muito claras e bem definidas. E a gente usa uma característica que eu gosto muito, que é capacitação. A gente investe muito em capacitação do nosso time. O tempo inteiro sendo treinado, sendo capacitado, trazendo novidade. É uma maneira que a gente encontra de manter o time muito, muito renovado e motivado para os desafios. Veja que legal aqui, pessoal. Eu fiz uma pergunta e em nenhum momento o Caio aqui falou de remuneração, bônus. Eu acho que é muito... Não falou porque, claro que tem que ter remuneração, não é isso. Mas o ponto é muito mais importante valor, propósito, né? A conexão. Cultura, né? Cultura, né? Eu acho que isso a gente tem muito... Aqui a gente tem um pessoal de RH que assiste bastante, então é legal a gente levantar essas bandeiras. A pessoa tem que ter propósito. Você falou, pô, eu sou apaixonado aqui, né? Pela empresa que eu trabalho. Então acho que essa cultura, esse propósito que a gente precisa... Esse é o desafio para que toda empresa consiga fazer todos os colaboradores ter esse pensamento, ter a cabeça de dono, que eu acho que também é um outro desafio, né? Que os gestores precisam fazer. Ou seja, se você me perguntar qual que é a grade de remuneração variável do meu time, eu não vou saber de cabeça. É muito mais uma questão de cultura, né? Acho que a remuneração, o bônus ou a meta é uma consequência. Quando você trabalha numa empresa que tem um propósito muito claro, que entrega um serviço diferenciado,
a gente acredita naquilo que a gente de fato coloca para o mercado, a gente vive os nossos valores, a gente vive integralmente os nossos valores, né? E é genuíno, né? E é verdadeiro, isso facilita muito o dia a dia. E a cultura não é algo que se constrói da noite para o dia, é algo que é vivido ali anos e anos, todo dia, valorizando de fato a essência do negócio. Na sua visão aqui, quais são as tendências do nosso mercado aqui de saúde, benefícios de forma geral, vai? A gente começou falando do UP, né? Que eu esqueci o meu aqui, tá até a marca aqui. Eu acho que a grande tendência tem sido essa, né? Mudou o beneficiário, né? O indivíduo, ele mudou o comportamento dele, ele está cada vez mais antenado com relação à saúde e ele quer ser protagonista do seu próprio cuidado. Hoje a gente vê as pessoas cada vez mais usando um aplicativo, usando um anel, usando uma fitinha dessa para medir sono, para medir recuperação. Eu acho que longevidade está cada vez mais presente na nossa discussão diária. As pessoas querem viver cada vez mais e melhor. Eu acho que essa é uma grande tendência, né? As pessoas cada vez mais usando o dado, e aí que há oportunidade, não só para o mercado, mas para as consultorias também, né? Porque essa é uma disputa onde a gente vai ter que disputar a sua atenção com um dado cada vez mais de confiança para te ajudar e te empoderar a tomar melhores decisões com relação à saúde. Então acho que é uma grande tendência, o mercado evoluiu, mas acho que poderia ter evoluído mais. E uma grande mudança que a gente vai passar, acho que é essa mudança, né? O paciente antes era aquele paciente que ficava migrando do hospital para o pronto-socorro, para o laboratório, né? Hoje ele é um paciente que ele está mais antenado, ele quer o dado, um dado de confiança, ele passou a assumir ali a responsabilidade pelo seu próprio cuidado, e essa é uma disputa mais sofisticada, né? A disputa que a gente vai ter que ter pela sua atenção e te dar uma informação e te ajudar a navegar melhor. Por isso que a gente fala que a saúde do futuro vai ser: qual é a operadora de saúde que vai estar do meu lado, vai estar presente do meu lado, vai ser a minha parceira no meu cuidado para eu viver ali 110, 120, 130 anos. Então é essa mudança. E a gente fala que estratégia que a gente olha, né? No mundo todo a gente vê cada vez mais diminuindo o leito. No Brasil a gente vê o contrário, né? A gente vê uma estratégia de aumentar leito, né? A gente tem uma estratégia que a gente tem que trabalhar globalmente falando, como BUPA, uma estratégia de trabalhar a prevenção. Tem uma questão que a gente tem olhado muito, que são os testes genéticos, genômica, né? Medicina de alta precisão já é uma realidade. Isso é uma tendência também. E a gente precisa encontrar formas de trazer a camada primária da atenção à saúde cada vez mais sustentável para poder financiar a medicina de alta precisão, que é muito cara. Então é uma tendência que vai acontecer. E o paciente mudou. O paciente não quer mais só no hospital, ele quer de fato um ecossistema integrado, inteligência artificial, ele quer o dado, ele quer uma parceria, ele quer gestão de saúde, programas inteligentes, para que de fato ele tome melhores decisões e tenha cada vez mais condição e uma qualidade melhor com relação à assistência. Um pouco, acho que, das mudanças que a gente tem visto, algumas tendências que acontecem, e todo mundo monitorando. Aliás, Serginho, na Faria Lima já é uma competição, tá? Não é mais qual que é o bônus maior, como é que tá o seu score de sono, de recuperação, Stress, idade, né? Tem o age idade, group lá. exatamente. Cara, eu achei o máximo. Não, é muito legal. Muito legal. Eu tô acompanhando e é impressionante. Impressionante. Impressionante Impressionante que ele pega também a sua atividade. Né? Hoje, se eu jogo tênis, ele pega. Se eu faço uma siesta, eu fui pra Espanha recentemente, agora Madrid. Tirou aquele cochilinho à tarde. Tirou um cochilinho. Meu, ele pega. Não é porque maravilhoso. eu tava na Espanha, não, mas siesta, ele pega lá. Siesta. Golfe, ele pega tudo, cara. É impressionante. O negócio é muito bom mesmo. Não, imagina só, você acordar e você poder olhar ali e mudar um pouco da sua rotina. Sim. Me alimentar melhor, me hidratar mais, reduzir um pouco o treino. Isso, porque seu esforço tá muito, você não recuperou, que você enxerga isso lá. Meu, muito legal. E tem aplicativos, muitas vezes, que você consegue ver que você vai ficar doente. Você consegue antecipar que o corpo está cansado, está fadigando, vai ficar doente. E olha, o que eu posso te dizer é o seguinte: vem muita novidade da Care Plus aqui.
Eu ia perguntar isso agora. Vem muita novidade da Care Plus. Eu ia perguntar isso agora. Como é que vai sincronizar, integrar essa o Whoop é um deles, mas você tem outros, né? Tem você muita tem o próprio coisa. Apple Watch e tal, etc. Tem Como muita é que coisa. você vai pegar essas que são informações ricas, né? São. Na hora que junta com tudo, você tem ali um tesouro ali para trabalhar um monte de coisa no sentido de prevenção e tudo mais. Bom, que conselho você daria para essas pessoas que vão começar no mercado de vendas, seja na parte de benefícios que você está hoje, plano de saúde exclusivamente, ou vendas de forma geral, diante da experiência que você tem hoje? Que conselho você daria para essas pessoas que querem seguir essa carreira? Eu acho que esse é o... Olha, eu tenho usado uma frase com o meu time, né? E até na minha vida, que é o seguinte: tudo comunica, né? Tudo comunica. Então, o que você quer comunicar, né? Ou como é que você quer ser percebido no ambiente que você está, no segmento que você está e na indústria que você está. Então, acho que a dica que eu posso dar é: invista em você, invista no seu posicionamento, invista na sua capacitação. Se a sua pessoa, se a sua imagem, ela está alinhada com o propósito que você tem, com a empresa que você representa, com o produto que você vende. Eu estou falando isso muito por vendas, né? Muito por vendas. Então, porque no final do dia, Serginho, tudo comunica, né? E às vezes muito antes de você abrir a boca, né? Você já foi interpretado, você já foi julgado, e aquela história de que o livro é julgado pela capa é a mais pura verdade. Sim. Né? Então, até porque quando você abrir o livro, você também precisa ter conteúdo. Então, acho que capacitação, investimento em você, investimento em comunicação. A comunicação me ajudou muito. Né? E vendas, acho que tem muito essa questão da conexão e a comunicação. Então, a gente acabou de treinar o nosso time num super curso de... Olha que interessante, eu fui para Harvard o ano passado e eu tive aulas aos sábados sobre presença, né? Como ter presença no mercado corporativo, no ambiente corporativo. E a gente era treinado por atores e atrizes da Broadway, né? Com storytelling, de novo, ciência, venda sendo traduzida para ciência. Como ter presença, como ser autoridade, como ser reconhecido como autoridade no seu nicho, como ocupar os espaços, como comunicar, como se conectar, como estruturar um bom storytelling. Porque no final do dia, Serginho, eu acredito o seguinte: a pessoa está comprando você antes de comprar o seu serviço, antes de comprar a sua empresa. Então a maneira como você comunica vai dizer muito sobre quem você é. Até porque no nosso negócio B2B, os negócios são feitos com pessoas, né? Então eu concordo plenamente. Dica de ouro aqui. Eu acho que duas coisas aqui que ficou já gravado aqui na minha memória. Invista em você, né? Acho que isso é muito importante. Eu falo isso também para a galera que trabalha comigo. Cara, você tem que investir em você. Você. Em vez de você pegar o dinheirinho que sobra e vai comprar um carro bom, investe em você. Vai fazer um curso. Você é novo ainda. Cara, você tem que ir galgando. Mas eu acho que hoje essa geração nova, ela está muito mais preocupada com curto prazo. Então já pega o dinheiro, já vai fazer isso. Em vez de investir em você. Seja protagonista da sua vida. Então acho que tá aqui a dica de ouro de Caio Abdala. Muito obrigado mesmo por você ter vindo e ter batido esse papo com a gente e ter assim, conteúdo riquíssimo. Obrigado. Adorei estar aqui. Gostoso, leve. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, a Anima protagonizando esse podcast, trazendo conteúdo. Vi também os episódios anteriores. Legal. Você trouxe aqui conteúdos riquíssimos. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da Care Plus, de como a gente enxerga o mercado, falar um pouquinho da minha história. Então, eu continuo à disposição para a gente seguir conversando fora daqui. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Então, esse foi mais um episódio do B Mais Cash, o podcast da corretora Anima. Valeu!